Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula número 13, Contabilidade Atuarial. O objetivo da nossa aula é uma sequência daquela aula anterior, a aula número 12, que é mostrar realmente a contabilidade atuarial na área de seguros, na área de como se faz essa contabilização. Então, hoje vamos iniciar falando dos critérios de avaliação. O processo de mensuração é determinar valores e elementos do ativo passivo a serem reconhecidos e como ser apresentado no balanço patrimonial. Embora tenha alternativas para avaliação do ativo passivo, o mais usual é o custo histórico do ativo passivo. Segundo a Lei 6.404, a Lei das SA de alterações, estabelece no artigo 183 os critérios de avaliações. As contas do ativo. As aplicações de instrumentos financeiros e em direitos e tipos de créditos classificados no ativo circulante e no realizável a longo prazo são avaliados pelos seguintes critérios. A. Pelo seu valor justo quando for destinado a negociações disponíveis para venda. B. Pelo valor do custo de aquisição ou emissão atualizada conforme disposições gerais ou contratuais, no caso dessas demais aplicações de direitos e títulos de crédito. Deve ser ajustado pelo valor provável de realização quando este for inferior ao valor contabilizado. 1. Os estoques devem ser avaliados pelo custo de aquisição ou produção, devendo a provisão para ajuste de valor do mercado, quando este for menor. 2. Os investimentos classificados como participação capital e outras sociedades, quando caracterizarem investimento em coligados, controlados, sociedades que façam parte do mesmo grupo da investidora ou sob controle comum, são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, o MEP, conforme o artigo 248 da Lei das SA. Os demais investimentos são avaliados pelo custo de aquisição. Imobilizado, pelo custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão, já estudado demais por vocês. E imobilizado e o intangível estão sujeitos à análise de recuperabilidade dos valores registrados contabilmente para refletir eventuais perdas de valor econômico. Esta análise é conhecida por teste de impairment. Os elementos do ativo decorrentes de operações a longo prazo serão ajustados a valor presente, caso o efeito de ajuste do valor presente em operações de custo de curto prazo seja relevante. Deverá ser aplicado o critério também para estes itens. Contas do passivo. Para este, o artigo 184 estabeleceu que são avaliados pelo valor atualizado do balanço e que as obrigações em moeda estrangeira são convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor da data do balanço. As obrigações e os encargos de risco são classificados no passivo não circulante e serão ajustados pelo valor presente, sendo demais passivos circulantes ajustados qual o valor de efeito relevante. O patrimônio líquido é o valor original investido pelo proprietário e o lucro não distribuído. Em relação ao balanço patrimonial, a Lei das SA, artigo 176, obriga a elaboração da publicação e indicação também dos valores correspondentes à demonstração do período anterior. O balanço patrimonial apresenta como característica a igualdade entre o ativo, a soma do passivo mais o patrimônio líquido. Essa igualdade é resultado da metodologia do registro em que todas as operações são vistas por sobre 2 anos, fontes e aplicações. Contas. A contabilidade utiliza-se das contas para controlar as operações de uma empresa. Nas contas de contabilidade, registra todas as transações realizadas no dia a dia da empresa, as quais podem ser saldadas de várias contas, alterando a estrutura patrimonial da empresa. Uma conta pode ser estendida como uma unidade de registro e acumulações dos valores referentes aos fatos que dela afetam. Dependendo do grau de detalhamento desejado pela empresa, uma conta pode acumular valores de fatos específicos ou fatos semelhantes que possam ser agrupados. Para a facilidade, as contas são separadas por natureza, ativo, passivo, patrimônio líquido, e cada um diferenciado pela sua denominação. Elementos com características semelhantes podem ser representados na mesma conta. Exemplo, conta de prêmios a vencer, conta de ativo, consta valores a receber de venda de prazo, seguros para a seguradora. E agora nós passamos, falando das regras das contas, das operações, nós vamos falar do plano de conta em si. O plano de conta da unidade de organização das contas utilizadas pela empresa
Então, ou seja, o plano de conta consiste numa organização de contas utilizada pela empresa para registrar suas transações. Dependendo do setor de atuação da empresa, a organização de plano de contas fica a critério de cada empresa, que elabora de acordo com suas necessidades, sem o principal objetivo assegurar a uniformidade dos registros dos eventos que ocorrem. No entanto, as empresas seguradoras dispõem de um plano padronizado definido pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e seguido por todas as empresas seguradoras. Assim, a estruturação e padronização do plano de contas fazem que todas as seguradoras resistam nas mesmas contas, as mesmas transações. No início da atividade, como exemplo, nós temos, no início da atividade, o mesmo valor de 60 mil ser representado por dois integrantes, dois lugares do balanço. Isso acontece devido ao método utilizado pela contabilidade para as operações da entidade. Esse método é o método da partida dobrada, que vocês conhecem bastante. E vem do princípio de que toda aplicação de recursos vem de uma fonte correspondente. Do mesmo modo, o setor financeiro também utiliza o plano de conta, que é padronizado pelo Banco Central do Brasil. O plano de conta das instituições do Sistema Financeiro Nacional, POSIF. Neste plano de contas são definidos em quais contas devem ser registrados os eventos que ocorrem no desenvolvimento da atividade das instituições financeiras. Razonetes. Para fim didático, a conta é apresentada de uma forma didática chamada razonete. São anotados apenas os valores acréscimos ou decréscimos, em função dos eventos que vão ocorrendo, para que possa entender a representação gráfica apresentada a seguir, modelos simples de algumas contas que possam ser registrados, os fatos que afetam. O razonete apresenta na parte superior o nome da conta a que se refere. O lado esquerdo corresponde ao lado das resíduos débitos, o lado direito, o dos créditos, sendo que a representação gráfica é imutável, ou seja, o lado do débito é sempre do lado esquerdo, o lado do crédito sempre do lado direito, do tipo de conta que representa. Convenções de débito e crédito. Quando os ativos têm natureza devedoras e aumenta o lançamento de débito e diminui o lançamento de crédito. Essas contas apresentam um saldo devedor ou nulo e representam mais resíduo de débito do que crédito. Justifique-se pelo fato de ocorrer o uso ativo que não existe. A empresa depositar 10 mil em uma conta bancária e essa conta banco débito. E não poderá retirar a conta bancária o valor superior a 10 mil. Conta passiva. Tem natureza credora e aumenta o lançamento por crédito e diminui por débito. Essas contas representam, em geral, o saldo credor ou nulo. Ou seja, recebe mais resíduos de crédito do que resíduos de débito. Justifica-se. Não pode ocorrer pagamento de passivo inexistente. Por exemplo, a empresa compra um prazo R$ 5.000, resiste fato como crédito na conta pagada. Quando efetuar o pagamento, não pagará um valor superior a 5 mil, somente 5 mil, porque é o que consta lá. A conta de patrimônio líquido apresenta os mesmos princípios de registro de funcionamento das contas do passivo. Embora seja de regras gerais, há exceções, quando que apresentam saldos inversos, porque é normal. Alguns, quando os ativos podem apresentar saldos credores, quando os passivos apresentar saldos devedores. Por exemplo, a conta prejuízo acumulado. Então, são contas que realmente fica lá o saldo devedor. O método das partidas dobradas implica que para cada aplicação existe uma fonte, a origem correspondente. Este procedimento, a base desenvolve todos os registros de contabilidade, que são os valores do débito, e deve ser igual à soma dos valores de crédito, no registro de todas as operações. Resumidamente, tem-se, um evento sempre gera um ou mais lançamento de débito e de crédito em diversas contas. O valor total dos débitos em uma soma de mais contas deve ser sempre igual ao valor total dos créditos de uma ou mais contas. Balanceio de verificação. O balanceio de verificação é um relatório gerencial que lista as contas que razão com seus respectivos saldos de uma determinada data. A soma total do débito deve ser igual à soma total dos créditos. Caso essa igualdade não ocorra, é necessário verificar erros ajustados. O balanceio antecede a preparação dos relatórios finais, como balanço patrimonial, demonstração do resultado e outros. Livro diário é um documento obrigatório pela legislação em vigor e são registradas com individualização, clareza e caracterização do documento respectivo de todas as operações da empresa de maneira sequencial, por ordem de data. Demonstração do resultado. Agora, analisaremos eventos que causam efeitos do patrimônio líquido da empresa, decorrente do desempenho de suas atividades, exceto a integralização do capital de sócio, caracterizando troca de ativo por outro, obtenção do ativo por recurso de terceiro, liquidação de passivo por redução dos ativos, entre outros. Alguns eventos alteram o patrimônio líquido da empresa ao longo do tempo. Integralização do capital pelo sócio. Resultado da atividade operacional. Entrada de ativos não provenientes de atividade de reserva de capital. Distribuição de dividendos, etc.
O termo resultado é bastante intuitivo e conduz de maneira genérica a ideia de desempenho de alguma atividade. O Comitê de Planejamento Contábil, o CPC, apresenta em seu pronunciamento conceitual básico, item OB16, as seguintes considerações sobre o desempenho da empresa. Informações da performance financeira da entidade, que reporta a informação que auxilia o usuário a compreender o retorno da entidade tenha produzido sobre os seus recursos econômicos. Informações sobre a variabilidade e sobre o componente do retorno também são importantes, especialmente para a avaliação de certeza associada ao fluxo de caixa futuro. Informações sobre performance financeira passada da entidade, que reporta a informação sobre quão diligente a administração tem sido desempenhando suas responsabilidades, são do mesmo modo úteis para a predição de retornos futuros da entidade sobre recursos econômicos. Na contabilidade, o termo resultado assume da mesma conotação desmedida que o desempenho corresponde à mensuração do aumento ou diminuição do patrimônio líquido da entidade, caracterizando por flutuação da receita obtida pelas empresas no desempenho de suas atividades, com despesas incorridas para obter. Assim, o resultado pode ser representado matematicamente pela seguinte expressão: resultado igual receita menos despesa. Se o total da receita for superior ao total da despesa, para obter, diz que o resultado é positivo, recebe a denominação de lucro líquido. Na situação inversa, se as empresas são superiores às receitas, esse resultado recebe a denominação de prejuízo. Assim, a determinação do resultado é necessária a identificação das receitas e despesas incorridas. É necessário definir de maneira objetiva quando o evento da receita gerando acréscimo do patrimônio líquido, quando se caracteriza como despesa, gerando diminuição do patrimônio líquido. Por exemplo, uma linguagem popular disse que incorre em despesa quando se adquire um contrato de seguro mobilizado. O fato não caracteriza uma despesa nos conceitos adotados na contabilidade, mas apenas a troca de um ativo, dinheiro, por outro ativo, seguro ou mobilizado. O termo receita e despesas são caracterizados e definidos contabilmente. Bons estudos para você.